há quem diga que o conhecimento é o único ativo, quando se partilha, duplica e não... Sim. Porquê? Porque nós aprendemos mais dos erros do que dos sucessos. E a IA não nos deixa errar muito. Agora, há determinadas regras que eu passo a IA, seja o GPT, seja o que for, por exemplo, ela não pode dizer que o miúdo é brilhante e é o melhor miúdo de sempre. Eu acho que o problema é que se eu tenho uma máquina que sabe todas as respostas, o desafio é fazer as perguntas. E o sistema educativo ainda é sobre a resposta. Pergunta, resposta, pergunta, resposta. Bem-vindos a mais um podcast, Os Génios do Amanhã. Imagina que fazes um doutoramento em Ciências da Computação. Investigas inteligência artificial num dos melhores centros de investigação de Portugal, ganhas prémios europeus, publicas artigos científicos e depois decides sair da academia e criar uma empresa de IA. E ainda arranjas tempo para dar aulas em 2 universidades ao mesmo tempo. Quando li o percurso do Kelvin, pensei, este homem não dorme, genuinamente acredita que a IA vai mudar tudo. Hoje quero perceber o quê e porquê e, sobretudo, o que é que isso significa para os nossos filhos. Kelvin Fernandes, bem-vindo. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Kelvin, então, tu tens um doutoramento, tens prémios europeus, anos de investigação de topo e em 2018 sais completamente da academia e crias uma empresa. Isso. O que é que aconteceu e porquê esta decisão não óbvia que tu tomaste? Porque para mim era óbvio, ok? Toda a minha família era de empreendedores. Ok. Desde os meus avós, aliás, desde que eu tenho o registro, tipo, os bisavós também já tinham, tipo, empresas de favor de artifício, depois os meus avós migraram para a Venezuela, estavam na construção, supermercados, restaurantes. Depois eu aquela cena de os boomers queriam que os filhos estudassem, então eu segui um mundo mais académico no início, embora sempre ligado um bocado a freelancing, a trabalhar um bocado com o meu pai, enquanto comercial e tudo, portanto se calhar aquilo depois nutriu a veia de empreendedor. Sempre acompanhei muito o percurso do meu pai enquanto empreendedor, depois vim a Portugal, no processo da crise venezuelana, não é? E uma forma fácil até de me habituar ao ambiente português e às dinâmicas era, olha, vamos tirar aqui uma pausa e já tinha uma startup na Venezuela, na altura, portanto já tinha também processos de empreendimento. Fiz uma pausa no doutoramento, fiz uma pausa do empreendedorismo durante o doutoramento e depois no fim do doutoramento decidi um bocado empreender, foi por aí. Foi por aí? Yeah. Ok. Olha, e o que é que te fez acreditar que ia funcionar? O que é que me fez acreditar que ia funcionar? Só pode funcionar, não é? Não te metes em nada quando sabes que não funciona, é isso? Só pode funcionar. Olha, eu acho que é um tema interessante que é, eu vejo isto na Venezuela, imagina, toda a comunidade portuguesa na Venezuela era empreendedora. Sim. Eu acho que eu não conheci nenhum português na Venezuela que não fosse empreendedor de uma forma ou outra. Em maior ou menor escala, microempresários, etc. Eu acho que é um tema, quando tu tens um país com uma economia, vou dizer fraca, não quero dizer que Portugal tenha uma economia fraca, mas não é uma economia tipo super industrializada ou com grande valorização da carreira, e tens muita ambição, ou tens os 2 caminhos tradicionais de Portugal, que é o emigras, não é? Ou então empreendedorismo. O que depois torna de nós maus empreendedores, porque somos empreendedores técnicos que não sabemos de gestão, não é? Mas acaba por ser muito o caminho meu enquanto jornada empreendedor. Não vou dizer que tinha um sonho de ter empresas, etc. É a opção que é mais viável. Depois, uma empresa de consultoria é uma empresa muito fácil de criar, porque tu atinges cash flow positivo no mês 0, não é? Basta teres o primeiro cliente que já tens um cash flow, não precisas de investir nada além do computador. Portanto, é muito fácil ter uma empresa, é o preço, não é? Tipo, sim. Depois escalar essa empresa e ter equipa, etc. já é outra história. Mas digamos que a jornada até foi fácil nesse sentido. Os 4 anos do doutoramento também facilitaram um bocado a transição e perceber o ecossistema em Portugal. Aproveitei também muito o tempo do doutoramento para fazer algum networking entre instituições, entre empresas, etc. Conhecer um bocado os players aqui em Portugal. Então, depois, quando lancei a empresa, eu já tinha fechado 3 clientes e cancelei a empresa. E cancelei o doutoramento. Okay? Basicamente, estava já a anunciar que ia fechar o doutoramento, que ia acabar o doutoramento, que ia criar a empresa. Várias pessoas disseram, pá, quero trabalhar contigo. E eu, pronto, está na altura, vamos lá. Quero trabalhar contigo, mas tem de ser aqui a 2 semanas. Está bem, pronto, então o doutoramento até já está entregue, estamos só aqui a fechar uns artigos. Cancelei a bolsa e abri a empresa. Essa jornada. Há uma coisa que me deixa bastante curiosa no teu percurso, que é, tu continuas a dar aulas em 2 universidades. Sim. Ou seja, ao mesmo tempo que lideras uma empresa de IA, dás aulas em 2 universidades. E isto não é uma questão de tempo, é uma questão de escolha mesmo, porque eu acredito que o tempo não seja de curto, não é? Por isso,
que é que o ensino te dá que a empresa não te dá? Eu acredito na educação enquanto motor de mobilidade social. Ok? Portanto, essa cena do boomer querer que o filho estudasse, em boa medida, acaba por sempre trazer resultados. Não digo que se não estudares não, limita o teu máximo, claramente não. Acho que pessoas que nunca foram à faculdade têm o mesmo máximo que... Mas estudar garante-te o mínimo. Ok? Sim. Portanto, garante-te, dá-te uma safety net. Que se calhar é essa safety net que depois faz com que seja mais difícil os doutorados escalarem pressas do que quem não é? O que é que me dá o ensino? Não sei, eu sinto gosto em explicar. Se calhar por isso também temos o canal do YouTube, se calhar por isso gravamos tantos vídeos. Eu gosto de há quem diga que o conhecimento é o único ativo que quando se partilha duplica e não... Sim. Sinto prazer. Agora, também sinto prazer e há um ganho secundário, que é normalmente só dou aulas em programas que estejam minimamente qualificados com as pessoas com as quais eu trabalho. Que também puder juntar como é que vocês dizem em Portugal? O útil ao agradável. Poder juntar o útil ao agradável, então normalmente escolho MBAs, escolho programas onde já vai um público, que primeiro às vezes as crianças estão num ciclo de transição, que podem ou não ter interesse necessariamente no que estás lá a falar, já quando alguém escolhe proativamente investir e despender tempo da sua família para aprender, está lá mesmo focado em aprender, então selecionam muito bem os programas. Sim. Ok. Olha, e diz-me uma coisa, a Nil Gaia AI, não é? Disse bem? Nil Gaia. Nil Gaia, pronto. Trabalha em setores muito diferentes. Hotelaria, transportes, saúde, educação, entre outros. Quando explicas o que fazes a alguém que não percebe nada de IA, como é que descreves isso de uma forma simples? Escalo processos, automatizo processos. No final do dia, independentemente da indústria, IA é sobre tomada de decisão, em escala. Como é que eu pego uma decisão e consigo escalar essa decisão? Isso, decisões são tomadas em hotelaria, como em restauração, como em arquitetura, como em qualquer indústria, não é? Eu digo que a IA é tipo eletricidade, tu podes aplicar eletricidade em qualquer indústria. Não é? IA é uma tecnologia generalista que é de tomada de decisão. Onde é uma decisão pode haver uma IA. E quando tu dás essa explicação, as pessoas percebem logo ou dizem assim, desculpa, explica lá outra vez? Dizem, explica lá outra vez. Portanto, qual é a decisão que não te deixa dormir? Qual é a decisão que estás farto de tomar? Essa decisão é para delegar. Okay. Tu podes delegar no passado, ok? Por exemplo, eu sempre visto a mesma roupa, eu deleguei a decisão da minha roupa num dia da minha vida, onde não voltei a decidir. Tu podes delegar uma decisão em pessoas ou podes delegar uma decisão em inteligência artificial. Então, e agora, como é que tu explicas a uma criança de 6, 7 anos o que é inteligência artificial? O que é inteligência artificial? Uma criança de 6, 7 anos é difícil, ok? Portanto, enquanto chatbot, vamos pensar na IA enquanto chatbot, ok? É uma fonte inesgotável de respostas para a tua curiosidade. Essas respostas podem ou não estar acertadas, assim como as respostas que te dá o teu pai ou que te dá a tua mãe quando perguntas porque o céu é azul. Podem ou não ser as respostas certas, podem ou não ser as respostas que estejam alinhadas com os teus valores familiares, ok? Mas são respostas fiáveis e que te permitem dar um passo no teu processo de descoberta, ok? Para uma criança diria que é sobre isso, é como é que consegues alimentar a tua curiosidade a um ritmo que se calhar nós não estávamos habituados. Acho que dava para perceber. Acho que sim. Devíamos ter aqui uma criança. Mas vamos testar depois. Olha, Kelvin, nós sempre em todos os podcasts temos assim uns momentos mais descontraídos que são os nossos mini-jogos, está bem? E então eu vou-te fazer agora aqui o primeiro mini-jogo, que é verdade ou mito, ok? E basicamente eu vou-te ler algumas afirmações e tu respondes se é verdade ou mito e justificas. Ok? Então, a IA já sabe fazer a maioria das coisas melhor que os humanos. A maioria não sei. Eu diria que a IA consegue fazer a maioria das coisas melhor do que a média dos humanos, mas pior do que os maiores especialistas em cada área. Portanto, mito. É um mito? Yeah. Ok. Boa. Uma criança que aprenda a usar a IA hoje vai ter mais hipóteses no mercado de trabalho do que uma criança que não aprende. Eu diria que é verdade. É tipo aprender a usar o computador, ok? Mas eu tenho sérias dúvidas sobre expor ou não as crianças a IA. E eu exponho a minha criança a IA, mas de uma forma muito supervisionada. Porquê? Porque nós aprendemos mais dos erros
do que dos sucessos. E a IA não nos deixa errar muito. A IA diminui muito os erros que cometemos na vida, não é? E em processos de idades mais, tipo crianças e afins, é muito importante testar e ter o sacrifício de chegar à solução. Portanto, claramente todas as crianças têm de aprender a usar IA. O como ainda tem de ser visto, não sabemos o impacto a longo prazo de usar ou não deixar de usar, porque imagina... A Sharcoder já sabe como. É isso. A Sharcoder, imagino que está obcecada com isso. Já sabe como. Portanto, é verdade. Portanto, as crianças têm de aprender a usar IA. Processos cognitivos em crianças, ainda estou naquela de como é que se faz para fazer da forma certa. Há muitas formas de incluir. Nós, na Sharcoder, defendemos que nós não vamos conseguir fugir da IA, nem proibir os nossos filhos de usar a IA. Isso. Então, nós temos que aprender a utilizá-la de forma consciente e crítica. E não assumir que aquilo que a IA nos diz está 100% correto. Tanto que nós incluímos IA. Somos uma escola de tecnologia e inteligência artificial e nós temos IA nos nossos cursos. Nós temos uma plataforma educativa nos nossos cursos, onde a IA não lhes dá resposta. Isso. A IA dá-lhes ferramentas, faz-lhes questões, mas para eles chegarem à resposta que devem chegar. Não é do estilo, corrige-me este código. Não, a IA diz, tens um erro nesta linha de código. Agora, não diz qual é que é o erro. Isso. Pronto. Por isso, nós já defendemos muito que as crianças têm que lidar com a IA, porque não conseguimos evitar que fujam dela, mas têm que lidar com uma forma consciente e crítica, principalmente. Isso, por exemplo, imagina, vou dar um exemplo de como é que eu faço, também sou pai, não é? Tenho um filho de 5, uma de 2 e um de menos 1, que é a forma de dizer à minha esposa que ainda falta mais uma. E daqui a seguir ao quarto. Eu vou baixando o tempo, eu queria terceiro, quarto, quinto, até onde Deus quiser. Até onde Deus quiser, que eu sou eu para pôr um limite. Ok. Qual é que é... Imagina, eu gosto de... Ela pede muito, quero usar o ChatGPT, quero usar o Gemini, etc. Ela até sabe qual é que usa para cada tipo de cenas e tem 5 anos, isto já vai desde os 4, ok? Mas, por exemplo, eu gosto muito de fazer aquele jogo de vamos aqui inventar uma história com IA. Okay? Agora, há determinadas regras que eu passo a IA, seja o ChatGPT, seja o que for, por exemplo, ela não pode dizer que o miúdo é brilhante e é o melhor miúdo de sempre. Tende a fazer isso. Ela tende a premiar e incentivar pelo raciocínio lógico e a capacidade de resolução de problemas, não porque a ideia tão brilhante és o maior, ok? Essa é uma das regras. Depois a regra é que ela tende a pôr problemas, pedir-lhe opções e explicar o porquê. Escolha o A e não B. E propor cenários alternativos. O que é que teria acontecido se... Que é em inglês é counterfactual thinking, que é uma capacidade incrível dos humanos, que é o que é que teria acontecido se eu não tivesse feito isto. E tu vês que o miúdo começa logo a desenvolver essas competências que não as desenvolve quando eu não passo essas instruções. E fica mais envolvido. E, pai, como é que fazemos agora? Tipo, para chegar à ponte, há um crocodilo e tal. E começa ele a inventar cenários e a discutir com ela. E se eu não passo essas instruções, ele fica tipo, ok, sou o maior. E acabou. Sim, não, lá está, não é questionado e eles também não evoluem a criatividade deles, não é? Porque pensam que o que dizem está certo, eu é que sei, sou o rei do mundo e pronto. E não é de todo isso o uso que a gente quer que elas tenham com a IA. Olha, e agora aqui a última pergunta deste nosso jogo. O maior risco da IA não é técnico, é humano. Isso, completamente. É? Sim. O grande problema da humanidade é alinhamento de incentivos. Portanto, se eu digo a uma IA para otimizar o que for, para aquele jogo do paperclip, não é? Tipo, se eu quero fazer um paperclip, uma cadeia de paperclips daqui até a Lua, não é? O humano pode decidir, a IA pode decidir matar os humanos se isso ajudar a resolver o problema. Então, definir o objetivo é o grande desafio. Como é que definimos o objetivo de forma correta? Como é que colocamos os humanos envolvidos na tomada de decisão? Portanto, o problema de alinhamento é difícil, até entre pessoas é difícil o problema de alinhamento, ainda mais entre pessoas e máquinas. Ok. Então agora vamos aqui voltar aqui um bocadinho às nossas conversas. Tu és pai, Isso. és especialista em IA, Isso. acabas por ter se calhar aqui alguma experiência, alguma tranquilidade em expor os teus filhos à IA que outros pais não têm, certo? E nós sentimos que os pais, hoje em dia, que nos ouvem, não é? Os pais, os educadores que nos ouvem hoje em dia, estão bastante assustados com a IA de formas muito diferentes. Porque há aqueles que sentem que vai roubar o emprego dos filhos,
Há aqueles que acham que os filhos estão a usar para fazer os trabalhos de casa e não a aprender nada. Há os que acham que é o futuro, mas não sabem como preparar os filhos, não é? Tu, que trabalhas com isto todos os dias, o que é que dirias a estes pais? Imagina, não há forma de dizer que o vamos ver num futuro sem IA. Isso por aí, para mim... Ou seja, a IA vai estar no futuro, independentemente se eu tivesse a fazer uma aposta, de acompanharmos ou não. A não ser que venha uma chuva de energia solar, daquelas que acaba com o mundo digital, a IA vai estar lá. Okay? Não há grande volta a dar. Quais são as carreiras do futuro? Não faço ideia. E ninguém consegue imaginar quais são as carreiras do futuro. Sabemos que vão estar ligadas de alguma forma a IA, não é? Mais ou menos. Sei que tomada de decisão e bom senso, tipo critical thinking, não sei como dizer isso em português, está... Sentido crítico. Sentido crítico fazem parte, especialmente com IA, quando estás a aumentar a escala da tomada de decisão, o sentido crítico é muito importante, não é? Portanto, não há volta a dar. Há determinadas habilidades que fazem qualquer pessoa uma pessoa de sucesso. Normalmente não são habilidades necessariamente técnicas, tipo o ato de programar em si, mas habilidades muito mais soft, comportamentais, de relacionamento entre pessoas e do que vem antes do ato de programar, que é o ato de pensamento crítico, o problem solving, como é que resolve problemas. Portanto, o que é skills dar a uma criança, eu acho que é pôr problemas abertos e fazer com que elas a resolvam. Com IA vão resolver os problemas mais rápidos, é pôr mais problemas a resolver, não é? Okay. Mas para mim vai estar lá. Depois há aquela cena de, ok, mas opa, eu preciso de ajudar o meu filho a decidir o que é que ele vai fazer de futuro. E é um momento de inflexão, é um momento em que não sei quais são as carreiras que davam antigamente que agora não vão dar. Acho que se uma pessoa tem as soft skills vai conseguir pivotar se for necessário. Há determinadas verdades, tipo quem sabe vender não passa fome. Portanto, as vendas de uma forma ou outra vão estar sempre lá, não é? Portanto, ensinem os filhos a vender, nem que seja a vender as suas ideias dentro de casa, não é? Porque é que devíamos comer A e não devíamos comer B, convence. E há uma coisa que eu gosto que as crianças sejam generalistas. Eu descobri programação porque eu era ultra generalista do género. Eu às segundas-feiras estava tipo em artes, terças-feiras estava em línguas, quartas-feiras tipo ia de desporto para outra cena, depois aprendi a programar. Depois... Imaginei, a minha mãe alimentou muito isso em mim. Tipo, eu tinha 2, 3 atividades por dia. E então descobri programação muito cedo, tipo, muito cedo não, tipo 12, 13 anos, aprendi a programar. Mas a tua faixa etária é muito cedo. É isso. Para a minha faixa etária, anos 90, Venezuela e tal, era cedo, não era aquele mundo tipo os Estados Unidos e afins, que há as Olimpiadas para crianças de programação. Portanto, aprendi a programar cedo, mas também aprendi a desenhar muito bem cedo, e aprendi a dançar. E então, às vezes, exponham as crianças a uma série alargada de skills que eventualmente eles vão encontrar o caminho. Não é? Eles vão encontrar e vão conseguir relacionar uma coisa com a outra. Se calhar, se aprenderem artes e aprenderem programação, vão ser engenheiros muito criativos. Okay? Se aprenderem desporto e aprenderem línguas, ou aprenderem desporto e aprenderem gestão, então vão ser gestores muito competitivos. Tipo, nesta parte da interligação, especialmente em idades onde o cérebro ainda está numa fase de plasticidade, eu acho que é muito importante expor as crianças a uma série de dinâmicas super relevantes. Então, imagina, eu com o meu filho é tipo projetos. Olha, vamos a fazer agora, sei lá, o braço do Homem-Aranha que atira teias e tudo, e fazemos em casa, não é? Então vamos pô-lo a isso, vamos pô-lo, tem um piano na sala, tipo quase no chão, que é para ele conseguir tocar, não sabe tocar nada, mas expõe-se aí, vai tentando imitar as músicas, tem para pintar na sala, tem uma série de coisas para ele próprio poder explorar. Acho que é muito importante enquanto criança. Concordo. Como mãe também concordo contigo. Olha, as crianças e os jovens de hoje, não é, usam a IA para escrever textos, resolver problemas, fazer trabalhos de casa, perguntar sobre a matemática, pronto, tudo isto. Há quem diga que isto é ótimo, não é? E há quem diga que isto é um desastre completo, não é? Do ponto de vista de alguém que percebe mesmo de IA, qual é que é a tua opinião honesta? Porque é isso que nós queremos passar para os pais. Eu continuo com o receio da parte da plasticidade do cérebro se não for exposto o suficiente aos desafios. Estou a falar de modelos de IA chapa 5, que o que dão são as respostas, não põem estes desafios para a pessoa resolver. Eu acho que enquanto criança é preciso o pai estar a ver, para garantir que nas instruções, a configuração do sistema está feito de forma que não dê logo as respostas, que exponha a criança um bocado a este processo, chamado backpropagation, a nível de IA, dela aprender sozinha, não é? Mas a criança também precisa fazer este backpropagation e de errar e se retroalimentar desses erros, ok? Isso é super importante, enquanto pais expormos.
sobre se é bom ou não que eles usem para responder às coisas e fazer os exames. Eu acho que o que está desajustado é o modelo educativo. Nós criamos um modelo, imagina, eu acho que a educação universal foi uma coisa boa, não vou dizer o contrário. Só que veio com um defeito que foi a degradação da qualidade do ensino. Okay? Nós, quando quisemos educar a 100% da população, necessariamente passamos a sistematizar e padronizar muito o sistema educativo, e então é tudo chapa 5. Este é o conteúdo, é isto que vais aprender, este é o exame, esta é a pergunta, esta é a resposta, é assim que se responde, é assim que se faz. Não é? O que funciona bem para a média da população, mas não funciona bem, especialmente bem para ninguém. Okay? Então eu não acho que o problema seja que o miúdo faça IA para fazer o exame, ou para fazer o teste, ou para responder a pergunta. Eu acho que o problema é que se eu tenho uma máquina que sabe todas as respostas, o desafio é fazer as perguntas. E o sistema educativo ainda é sobre a resposta. Pergunta, resposta, pergunta, resposta. É uma skill que deixa de ser necessária. A skill que passa a ser necessária é sentido crítico. É saber, olha, tens um problema aberto. Quais são as perguntas que tu devias fazer para perceber melhor este problema? Quais são as perguntas que tu devias fazer para saber se a tua solução é mais ou menos razoável? Entre estas duas respostas, qual é a melhor e porquê? Quais são as variáveis que estão, o trade-off que estamos aqui a avaliar? E o sistema educativo tem de se reformatar. É difícil pensar nessa reformulação do sistema educativo quando estamos a falar de um professor para 200 alunos ao longo do dia, mas aí também entra a IA, não é? E eu com IA posso ter o melhor professor do mundo a 20 euros por mês, a custo zero. Posso dizer, agora és um professor, o melhor pedagogo do mundo para um género de crianças nesta faixa etária. Eu acho que é positivo, precisa repensar o sistema educativo. Eu também acho que sim. Eu acho que o nosso sistema educativo está muito obsoleto e há muitos anos que é exatamente o mesmo sistema educativo. Foi feito na Revolução Industrial, não é? Precisámos de fábricas, precisámos de operários de fábricas fazer a mesma coisa 200 vezes. Foi feito na indústria do conhecimento, não vou dizer do conhecimento, vou dizer da informação, em que era a era em que as pessoas tinham de decorar coisas para ser bons profissionais. Hoje em dia, decorar coisas tem zero valor. Eu, enquanto criança, sabia o número de casa de todos os meus amigos. Hoje em dia, acho que só sei o número da minha esposa e porque tenho de submeter muitas vezes em formulários, porque não é tipo... Então, decorar informação deixou de ser relevante e cada dia vai ser menos relevante. As pessoas dizem, mas não vais ter sempre um telemóvel. Não estou a dizer que não ia ter sempre uma calculadora. Agora tenho sempre a calculadora no bolso, não é? Mas não vais ter sempre net. Daqui a uns anos vou ter um chip no cérebro a falar comigo com IA, não é? Mas é um bocado. Vai estar acessível, tipo... É um bocado. Olha, há uma pergunta que eu ouço muitos pais a fazer-nos, principalmente nas Sharpcoders, que é: o que é que eu devo ensinar ao meu filho para que a AI não o substitua? Ok? E tu, que lado desta questão é que achas que os pais estão a ver mal? Porque a preocupação dos pais é: o que é que eu tenho que educar o meu filho de forma a que ele não seja substituído pela AI? Mas o que é que achas que eles estão a pensar mal ou a pensarem desta forma? Eu amo o meu filho, não amo o ChatGPT, ninguém vai substituir o meu filho, por isso, pelo menos de ser o meu filho, ninguém o vai substituir, não é? O ser humano sempre cai de pé. De alguma forma nós encontramos novos trabalhos, encontramos novas profissões, encontramos novas formas de fazer. Alguém iria imaginar que programação, há 100 anos atrás, que a programação iria ser uma profissão? Não. E hoje em dia, quantos programadores não é? Portanto, tu achas que os pais não se têm que preocupar em proteger os filhos da IA ou de incutir aos filhos tem cuidado porque a IA vai tirar o teu emprego? Não, acho que o tento expor a suficiente número de coisas para que, independentemente da imagem do mundo daqui a 30 anos, seja um mundo onde eles saibam performar. Isso implica que expõe-nos a desportos, vão ganhar competências de ambição, expõe a artes, vão ganhar competências de criatividade e pensamento abstrato, expõe-los à programação, vão ganhar competências de pensamento lógico, expõe-los a línguas, vão ganhar empatia com outras culturas e outras formas de pensar. Há tantas coisas. Há muitas coisas. Achas que uma criança deve ser multifacetada com as atividades que Isso. tem? Porque todas elas as vão complementar ao longo da vida e vão fazer algum sentido. Há uma metáfora clara que está muito alinhada com este tema da IA, que é: quando caiu o meteorito, aquilo não foi imediato que os dinossauros morreram, aquilo passaram dezenas de milhares de anos, mas eventualmente houve um determinado tipo de espécies que morreram, que foram os dinossauros, e outras que prosperaram, que foram os mamíferos. A diferença entre uma e a outra é que os dinossauros estavam ultra especializados para um tipo de clima, para níveis de oxigênio, para um tipo de alimentação. Mudaram as variáveis um bocadinho,
foram. Enquanto que os mamíferos nós conseguimos adaptar a um clima mais frio, um clima mais quente, consumimos menos recursos, porque eram mamíferos de tamanho muito mais reduzido, então nos conseguimos adaptar. Imagina, a minha mãe sabe que a IA não a vai substituir fortemente, digamos, nos próximos 10, 20 anos. Uma criança que tem agora 7 anos e com a expectativa de vida agora de 100 anos, eu não consigo imaginar como vai ser o mundo daqui a 93 anos. Se eu não sei como imaginar o mundo daqui a 100 anos, a melhor hipótese que eu tenho que o meu filho performe bem na sua vida profissional é que ele tenha um conjunto de skills demasiado largo para que qualquer que seja a imagem do mundo no futuro seja um bom mundo para ele, ou ele seja uma boa pessoa para esse mundo. Não é? Vão as duas da mão. Por isso, eu acho que não se tem de preocupar com a IA, eu acho que se tem de preocupar com o que é que eles fazem com o tempo livre que a IA lhes permitiu ter. Se eles fizerem um trabalho de casa mais rápido, para andar a scrollar no Instagram e andar a não fazer nada, vais ter miúdos que não vão valer nada no futuro. Desculpa a expressão, mas é a realidade. Sim. Se o miúdo automatiza as coisas, consegue acabar os trabalhos de casa muito mais rápido e aproveita esse tempo para explorar outros temas com a IA, ou para pintar, ou para... Acho que vai ser... Acho que é um win-win situation, não é? Tipo... Yeah. Eu também concordo contigo. Olha, tu dás aulas a universitários e vês uma geração inteira que está a aprender com e através da IA, não é? O que é que te preocupa quando tu olhas para isso? O que é que te dá esperança? O que é que me preocupa? É falta de senso crítico. Isto, imagina, aconteceu a mim, pedi a alguém que me planeasse as férias e chego ao local, imagina, pedi assistente, vais-me marcar as férias, chego ao primeiro local das férias, estava fechado. Eu vou ao Google, fechado todas as segundas-feiras. Depois vou ao segundo sítio, eram umas termas, entrada proibida para crianças menores de 10 anos. Depois cheguei e perguntei, olha, como é que planeaste as minhas férias? Tipo, é que estava tudo... eu perguntei ao ChatGPT. E então, o meu desafio é a desresponsabilização da pessoa quando delega as coisas na IA. O que é que eu digo? Quando eu penso que tenho um aluno, tenho um funcionário, alguém da equipa, eu próprio, e eu delego na IA, no final do dia sou responsável. Não vou tirar a culpa porque a IA disse A ou a IA disse B. A tarefa foi para mim, eu sou responsável pelas... E eu vejo pouca responsabilização das pessoas quando usam IA. Okay? Especialmente em faixas mais novas que estão a fazer o trabalho de casa porque... Estão obrigados. Não foi por paixão, não foi por escolha. Eu diria que esse é o grande problema, quer no espaço profissional, quer no espaço académico, quer no dia-a-dia. Hoje em dia temos pessoas a pedir divórcio porque a IA lhe disse que o marido tinha sinais de estar enganado, não é? E vão pedir o divórcio. Portanto, é de forma transversal, eu acho que as pessoas perdem um bocado o senso crítico. Não sei se sempre foi assim e simplesmente a IA expôs este problema, ou se é a IA que está... Eu acho que a IA expôs-nos mais, ou seja, pelo menos deixou-nos mais alerta, porque eu acho que o senso crítico está ligado ao bom senso. Eu acho que antes nós assumíamos que toda a gente tinha bom senso e também não havia uma forma de tu medires o bom senso da pessoa. Hoje em dia, como estamos tão expostos à IA e usamos a tanta vez, é mais fácil tu medires o sentido crítico que a pessoa tem sobre o que faz ou não é? Eu acho que tens aqui um medidor para isso. E depois é a minha opinião. Tens outro tema que é a IA, estejas certo ou errado, tende a dizer que és o maior. E então eu até posso estar errado, mas se a IA diz que estou certo, sim, sou o maior, as pessoas acabam por verbalizar mais as suas ideias, mesmo quando não têm certeza. Sim. E a garantia, isso é assim porque eu sei que é assim, ok? Pode não ser. Portanto, acaba por nos dar mais confiança em expormos as nossas ideias, mesmo quando não sabemos nada delas. O problema está, é bom darem-te mais confiança, eu acho que é uma coisa positiva dar-te confiança para tu expor as tuas ideias. Eu acho que é mau tu expores a tua ideia sem efetivamente confirmar se a ideia que estás a ter é possível veridicamente, ou seja, se são factos confiáveis para prosseguir a tua ideia, não é? Por isso, eu acho que é bom a IA permitir-nos sonhar mais, porque estruturar mais, mas também temos que ver se é viável ou não aplicar aquilo que estamos a sonhar e que estamos a dar. Por isso, lá está, é preciso sentido crítico. É a única skill que é importante agora. Eu acho que é. Eu acho que é preciso. Acho que concordo sinceramente. Eu acho que para usar a IA é preciso sentido crítico. E acho que isto é uma coisa que a IA nunca vai conseguir substituir
e que nós humanos temos que desenvolver mais, porque muitos humanos não gostam de se sentir criticados ou de criticarem o seu trabalho, ou a sua forma de pensar, ou o trabalho do seu colega, e acho que hoje em dia o que nos faz evoluir é o feedback e é o sentido crítico que uma pessoa possa ter entre nós. E os humanos não gostam de tomar decisões porque o nosso cérebro foi feito para poupar energia e é verdade, o cérebro humano foi feito para consumir pouca energia, por isso que estamos a guiar tipo a 1 hora e não sabemos nem como chegamos aí às vezes, não é? É verdade, como é que eu apareci aqui? É verdade. O mesmo acontece com o processo de tomar decisão. Tomar decisão consome energia aos montes. E então os humanos tendem a procrastinar a tomada de decisão. Biologicamente fomos feitos para isso, portanto podem usar isso enquanto desculpa. E isto vê-se em todos os ambientes de trabalho, etc. Há uma regra que eu tento impor na equipa, que é aquela 1-3-1, que é um problema, 3 soluções, qual escolhes? Okay? Tipo, ninguém me pode trazer um problema sem trazer-me 3 soluções e porque é que abrindo qual é que escolheriam eles, que é uma forma de estimular o sentido crítico nas pessoas, não é? Sim. E a criatividade também. Isso. Então é uma forma fácil de treinar esse skill nas pessoas. Depois as pessoas às vezes acontece que não trazem os problemas não porque já saibam a solução, mas porque é chatice pensar nas 3 soluções, não é? Mas pronto. Mas isso já é outras questões. Já é outras questões. Olha, Kelvin. Cada dia me tens de trazer 3 problemas com 3 soluções. Olha, vamos aqui para mais um dos nossos jogos, que é o último também. Também já estamos mesmo a terminar aqui a nossa entrevista. E então é o seguinte, eu vou deixar aqui, vou-te dar aqui umas frases, vou começar umas frases e tu completas, ok? Ok. A coisa que mais te surpreendeu quando saíste da academia foi? É a quantidade de impostos que pagamos. Mesmo. Já tinha alguma noção, mas cada dia aparece um. Ok. Desculpe. Não, tá. Isto é para dizer a verdade com a primeira coisa que te vier à cabeça, por isso estás completamente coisa. Se pudesses dizer uma coisa a todos os professores de Portugal sobre a IA, era? Se a tua missão não é que as pessoas aprovem ou rejeitem ou falhem no exame, a tua missão é que as pessoas aprendam skills para a vida. Se a IA te ajuda a acelerar e intensificar esse processo, aproveita. Okay. Daqui a 20 anos, as crianças que aprenderem a pensar criticamente vão ter muito sucesso, garantidamente. Isso é e bom. há 20 anos atrás e aqui há 2000 anos, se estivermos ainda por aqui. Isso é muito bom. Olha, Kelvin, já estamos mesmo no fim. E diz-me uma coisa, se tu pudesses deixar uma mensagem a todos os pais, a todas as pessoas, a todos os educadores, a quem nos ouve, uma coisa só, o que é que tu dirias? O mundo está a mudar muito rápido. Aquilo que nós aprendemos na infância não tem nada a ver com aquilo que as nossas crianças vão ter de aprender. Sejam curiosos e permitam que os vossos filhos sejam curiosos. Às vezes a curiosidade é fazer uma receita e sujar a cozinha toda. Às vezes a curiosidade é abrir um computador e destruir o computador. E muitas vezes fiz isso e estraguei os computadores de casa. Custa dinheiro no curto prazo, mas garante o sucesso dos vossos filhos no longo prazo. Ok. E agora, nós temos 2 perguntas de fecho que fazemos a todos os convidados do podcast. E a primeira delas é, o que é para ti os génios do amanhã? São pessoas corajosas que estão dispostas a arriscar para resolver os problemas que não as deixam dormir. Ok, boa resposta. Pensaste nela? São gênios de hoje. Mentira! Mentira. E agora há outra, que esta parece que foi feita para ti. O que é que a IA nunca poderá fazer por ti? Amar os meus filhos, da forma que eu faço. Muito bem. Olha, Kelvin, muito obrigada. Obrigado. Mesmo, gostei muito da entrevista. Acho que deu para perceber que a IA não vai a lado nenhum e que nós vamos ter que assumir e viver com ela. Agora depende de nós como queremos incluí-la na nossa vida e como queremos que ela faça parte do nosso dia-a-dia. E se há coisa que eu acho que ficou clara com a nossa conversa foi o nosso sentido crítico tem que ser desenvolvido diariamente. Não é? Muito obrigado. Gostei muito Obrigada. da conversa. A vocês, vejo-vos no próximo episódio e não se esqueçam, o futuro não se adivinha, educa-se.
Corta! Quando nunca apresentam problemas acima dos 80 anos, é super importante estarmos atentos. Quando nós somos pais, acabamos por fechar ali um bocado de ciclo e, ok, agora eu sei um bocado o que é ser filho, o que é ser pai e ganhei muita maturidade nessa altura. Entre um neto e uma bisavó, neste caso, vai ter que ser optado e alguém certamente vai ficar a perder. Arrisco-me a dizer, mais de 90% dos filhos que chegam até nós, chegam primeiro extremamente preocupados, porque foi uma situação que eles não contavam, despreparados, porque lá está, não contavam. O envelhecimento é tão tabu porque é algo que ninguém gosta, não é? Porque infelizmente acabamos de estar mais dependentes, mas é algo que tem que ser falado até para as crianças,